Olá, estamos novamente aqui com mais um tema do nosso podcast, né, Nath? Isso aí, rodando pelas pastorais e movimentos. E hoje a gente vai abordar uma que tem muita dúvida para a gente tirar. E todo mundo tem uma pergunta para essa pastoral, Pois com é. certeza. Então a gente vai tentar extrair tudo que a gente puder do coordenador paroquial, Guilherme. Obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu que agradeço em nome da Pastoral do Dízimo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que é o dízimo, para quebrar um pouco esses tabus. Nossa, e tirar muitas dúvidas. Vamos começar do beabá, então. O que é o dízimo? Bom, o dízimo é uma contribuição regular, periódica, né, atrelada à renda do fiel e que tem como princípio executar 3 verbos dentro da igreja: o celebrar, o partilhar e o evangelizar. Então, toda a parte financeira da igreja é sustentada pela pastoral do dízimo de uma forma de arrecadação que o fiel contribui com o projeto de evangelização. Certo. E por que eu, Sara, participante da minha comunidade, devo ser dizimista? Bom, existem várias formas de você fazer uma contribuição, né? O dízimo é uma garantia que a igreja tem com o projeto. Então, se você é uma dizimista e contribui regularmente com o dízimo, a gente, né, pastorais, Igreja, né? igreja tem uma visão de longo prazo de como a gente consegue fazer, o que a gente consegue fazer, né? Então, com a contribuição do dízimo, a gente torna possível, né, nós somos corresponsáveis pelo projeto da igreja. Legal. E você falou que essa contribuição para o dízimo ela é atrelada à renda. Isso significa que tem um mínimo? Ou que tenha um percentual ideal para o dizimista? Como que a gente trata desse assunto? Então, Porque eu acho que é uma dúvida muito grande, né? Sim, a palavra dízimo, ela é 10%. Tanto do grego, do hebraico, ela vem da expressão de 10%. Ela vem... A primeira referência do dízimo foi em Gênesis, né, que Abraão deu em espólio de guerra um percentual de dízimo, né, de contribuição. Depois a gente teve diversas outras referências no Antigo Testamento, e quando vem para o Novo Testamento, a Nova Aliança, Jesus ele não passa um percentual específico, né? Mas ele também não deixa de falar da importância, no exemplo da senhora que deu uma única moeda, e aquela moedinha, ele falou, vale muito mais do que tudo que as outras pessoas estão dando. Sim. Então, a questão da igreja nova, a nova aliança, a nossa igreja de Jesus, ela prega que você contribui com aquilo que você pode dar de coração. É claro, se a pessoa não tem uma renda, ela não tem que contribuir, né? Mas você der uma contribuição proporcional à sua renda, você está sendo corresponsável pelo projeto de evangelização. Então, Sim, é legal. pessoal mesmo esse valor, né? E eu acho que a pergunta que todo mundo deve se fazer, né? Para onde vai o dinheiro que nós ofertamos, dizimistas, né? Entregamos? Para onde vai esse dinheiro, Guilherme? Eu falei um pouquinho dos 3 verbos, né? Exatamente. Então, mas é legal assim, a gente saber o seguinte, quando você faz uma contribuição, normalmente na comunidade, esse valor que entra na comunidade, 50% desse valor fica para as despesas da comunidade. O ar-condicionado, a limpeza, os funcionários, né, o material litúrgico e diversas outras atribuições da própria comunidade. Os outros 50%, ele vai para um fundo paroquial. E esse fundo fica um pouco, né, para a sustentação dos projetos pastorais da paróquia e um percentual ele é distribuído em diversos outros locais, tudo dentro da arquidiocese. Então, um percentualzinho vai para a Mitra, que é feito muitos projetos, muitos acolhimentos, um percentualzinho vai para a Rádio América, né? Muita gente não consegue sair e escuta a Rádio América, então a gente contribui. A própria rádio ela não consegue se sustentar, então sem o dízimo não ajuda. A formação dos seminaristas, então um percentual do seu dízimo vai para formar os seminaristas, né? E diversas outras, os padres que já estão velhinhos e que já não estão servindo, é um percentualzinho que vai também para eles, né? E é muito pouco, mas todo o valor que a gente contribui do dízimo, ele fica dentro da arquidiocese, né? A grande maioria fica na comunidade e no fundo paroquial, que o padre que faz a gestão. Que, na verdade, as pastorais fazem a ação de evangelização, celebração e de partilha. Você falou que fica dentro da arquidiocese, né? De Vitória. Mas tem algumas ofertas, assim, alguns dias especiais que a gente escuta na missa, né? É verdade. Vai para Lábrea, hoje é só para o seminário.
Esses dias Pra Roma. são... Daí a diferença que você tem de dízimo e de oferta, né? Ótimo, a gente Ótimo. abordar Quando isso. você faz uma contribuição na missa, né, no momento da consagração, no momento do sacrifício do altar, que você faz uma contribuição, essa contribuição, em vias de regra, ela segue a mesma distribuição do dízimo, né? Exceto por alguns dias que são as ofertas especiais, que nem vocês colocaram. Nesses dias é amplamente avisado e você tem essas campanhas que são na CNBB, que são da própria arquidiocese, por exemplo, Lábrea é da arquidiocese, em que a gente ajuda os ribeirinhos, né? Sim. Um projeto muito lindo, inclusive Lindíssimo. manda muitos paroquianos, médicos, dentistas, Exatamente. né, cozinheiros, para poder ficar num barco atendendo os ribeirinhos. Até né? um bom tema para a gente tratar aqui, hein? Com certeza. Jogando aí legal. pro... Eu quero assistir. legal. E aí, algumas outras, tem uma que vai para o Vaticano, acho que é uma ou duas que vão para o Vaticano. Normalmente, o próprio Papa faz ações na África, então, são muito pontuais. Eu acho que no ano a gente tem, perdoa, até eu tinha que saber esse número de cor, né? Não. Mas umas Não. 6 ou 7, né? Contribuições especiais que são amplamente avisadas no momento que você está fazendo a oferta. Então, o restante o tudo dízimo é a mesma distribuição. seria um compromisso, né, fixo, digamos assim, todo mês contribuir, ou periodicamente contribuir com aquele valor. E as ofertas são mais variáveis, né? A cada missa, né? Pelo que a gente está falando. Ou celebração. Ou não. Então, vamos tentar entender. O dízimo é uma contribuição que você garante um projeto. Quando você faz uma contribuição, a gente analisa um dízimo como uma renda mensal garantida. E aí a própria igreja, inclusive em outras paróquias parceiras, são atendidas por essa paróquia mãe que consegue... A gente mora num bairro afortunado. Então, se nós tivéssemos hoje uma receita garantida de longo prazo, a gente podia fazer muito mais. Com certeza. Se a gente fosse usar essa base de 10%, por exemplo, né? Se fosse Imagina usar o que a igreja conseguiria fazer. Maravilhoso. Eu vou falar assim, se a gente for comparar o dízimo da paróquia das 3 comunidades, ele é menor do que muito condomínio. Então, a receita de um condomínio, Verdade. a receita de um condomínio na Praia da Costa supera o dízimo de toda a paróquia. E eu acho que Nossa, muito excelente pouco, essa comparação. muito pouco, E né? poderia ajudar muito mais, né? Poderia, paróquias com certeza. em locais A mais gente menos ajuda, abastados, A né? gente ajuda muito e poderia Já ajudar ajuda? muito mais. Sim. É uma outra coisa. A oferta, na época da pandemia, ela despencou. Né? A gente Sim, conseguiu sim. manter o dízimo graças ao aplicativo, que a gente tinha A o dízimo tecnologia, pelo né? aplicativo. É legal falar um pouquinho daqui a pouco, mas você ter a possibilidade de fazer uma contribuição, né, que a Pascom ajudou bastante, né? Oh, beleza! Pelo dízimo, manteve a gente ativo enquanto dízimo, mas as ofertas caíram. Então, a oferta é um momento que você faz no momento do sacrifício, né? É um momento lindo. Se você parar para pensar na própria missa, é um momento muito lindo que está acontecendo ali o sacrifício. Jesus sacrificou por nós e nós estamos sacrificando um pouquinho com a nossa renda, um pouquinho do dinheiro. Fruto do naquele nosso trabalho. né? Naquele momento. Mas o mais importante mesmo é uma contribuição regular e periódica que a gente consiga fazer projetos duradouros. E uma coisa não anula a outra, né, Guilherme? Quem Não, é dizimista também pode ofertar ou deve, Exatamente. né? Acho que isso é uma ofertar. dúvida Sim, especial, né? Porque talvez isso passe pela cabeça de alguém. Ah, não, mas eu já contribuo com o dízimo, então não vou fazer a oferta na missa. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Vai da capacidade de cada um financeira de cada mesmo, um. novamente, né? Legal. E foi legal também, que o Guilherme falou, de participar desse momento do ofertório, né? Quando a gente oferta, além da nossa vida no altar, o fruto do nosso trabalho, né? Com o nosso dinheiro, o que cada um tem, o que cada um pode, né? Conforme cada um. E, Guilherme, a igreja é muito conhecida por pedir muito, né? Então, são muitas campanhas, campanha do telhado, campanha da obra. Um monte de encontro. Exatamente. Então, além do dízimo, também tem outras campanhas que a igreja precisa, né? Sim, sim. E, assim, por que isso? A gente não consegue o dízimo, como eu falei para vocês. O nosso dízimo não é o suficiente para atender todos esses projetos. E a gente é muito abençoado, porque a gente tem EAC, EJC, ECRI-CRI, ECC e diversas outras, né, ações. Então, e os locais que a gente faz esses encontros, eles são alugados, então a gente não consegue. Com o Tudo valor gera que tem, despesa, né? A tudo verdade gera é despesa, essa. Tudo gera despesa. E para você ter essa possibilidade de fazer esse projeto de evangelização, a gente precisa
fazer campanhas, né? Cantinas, fritar pastel e vamos lá, para ver se a gente consegue fazer o projeto. Sim. Mas se houvesse um dízimo forte... Eu ia te falar isso. Eu ia falar, certamente- então a gente pode dizer que hoje essas campanhas existem justamente porque o dízimo não consegue suprir Suprir. toda a necessidade, tanto da paróquia quanto desses projetos que a Sim. paróquia visa Sim. apadrinhar, né? Então, isso é um alerta, né? Com certeza. É algo que acende na nossa cabeça. E em forma também de incentivo, né? Já que existem muitas campanhas, porque o dízimo talvez não, né? O dízimo não suporta. Como que eu faço para me tornar um dizimista? Várias formas. A coisa mais fácil que tem. Aqui na secretaria é uma das formas. Na igreja, todas as missas, a gente tem uma salinha ou um balcão na Santa Luzia, em que tem uma equipe da pastoral que está pronta para receber você. No seu celular, no site NSP Socorro. Vamos aproveitar para Você tem fazer o a link. divulgação Aqui, do ó. aplicativo, aqui embaixo, No produção. Vai aplicativo, aparecer você tem aqui. um botão, é muito simples. Você clica no aplicativo, coloca as suas informações, vai pedir para você fazer alguns cadastros, algumas informações. Escolhe a sua comunidade e pode fazer a contribuição no boleto, através do cartão. Se quiser Débito programar, automático. se quiser programar, Tá você vendo? consegue programar Facilidade que a tecnologia traz. mensalmente. Né? Ótimo. para ajudar. Ou pagar em dinheiro também, né? Você falou que No a próprio equipe balcão. fica No próprio balcão Na ou na missa. sala do dízimo, você consegue fazer a contribuição. legal. Você está falando de equipe, né? Então o dízimo tem uma equipe, tem servos Sim. também. O que eles fazem? Cada comunidade tem uma equipe? Como que é essa dinâmica Sim, do serviço? a pastoral do dízimo ela é paroquial, né? Mas cada comunidade tem um coordenador que monta uma equipe com escalas para ter a disponibilidade dentro das missas, nos momentos da missa, né? E aí essa equipe ela tem que ter o conhecimento, porque o próprio dízimo ele tem todo um processo de compliance, né? Você faz uma contribuição do dízimo, tem um cadastro seu, toda contribuição que você faz tem um carnê que você recebe, um recibo. Esse carnezinho, esse valor, ele é lançado num sistema. Esse sistema é arquidiocesano. Então, o lançamento que você faz... Nossa, então é um Ah, controle legal. muito ele já preciso. joga a informação para a própria mitra. Tem um banco de Prestação dados de que fica contas salvo, também, né? Fica salvo e já faz um lançamento contábil com rastreabilidade. Então, Nossa, todo o ótimo. valor que você contribui, seja ele tanto no aplicativo quanto dentro da sala do dízimo, no próprio computador, ele é todo rastreado, ele é todo controlado. Né? Ótimo, legal. E essa equipe é o que faz o trabalho de registro, de controle, de entregar o recibo, de fechar, de fazer um demonstrativo, que é um documento que a gente faz, Muita responsabilidade. explicando as informações, quando tem oferta especial, identificando quanto que houve de oferta especial e todas as ações Legal. da pastoral, ela basicamente é esse trabalho, inclusive de orientar o dizimista, né? Teve um caso interessante, Ah, conta, a gente adora. Casos. uma senhorinha, Tipo no sofá de casa, conta aí. eu tava no balcão, né, na sala do dízimo, na Santo Antônio, e uma senhorinha veio desesperada, querendo pagar o dízimo. Eu quero pagar meu dízimo, quanto que eu estou devendo? Aí eu expliquei, falei assim, o dízimo é a sua contribuição, ela parte Não é uma de você, dívida, né? Não é uma dívida, o quanto você puder contribuir com o dízimo. Então, meu filho falou que eu não estou dando dízimo, é por isso que minha vida está dando errado. Ah, Aí meu eu Deus. perguntei, falei assim, Polêmico. "Não, mas a senhora está vindo na missa todo domingo?" Né? Ela falou assim, não tenho tempo. Aí eu falei assim, não vir na missa é um pecado. Né? E vir na missa é uma obrigação sua, enquanto católico. Contribuir, né, é uma consequência de um cristão evangelizado, que tem a responsabilidade, a corresponsabilidade com a igreja. Né? Então, começa a vir na missa, que sua vida vai mudar completamente. Né? E você vai querer contribuir com o dízimo, porque você vai ver que isso é bom para as pessoas. A gente ter o projeto da igreja é bom. Né? Até bom, porque eu a acho gente que passa essa bondade. ideia de comprar algo passa muito longe do que a gente vê na nossa igreja, né? O que Jesus pregou quando esteve aqui, né? Eu acho que passa longe da nossa vivência aqui mesmo, né? Não tem essa correlação, né, Guilherme? Eu tô Não. contribuindo Eu tenho porque que eu dar. quero ter alguma coisa em troca. Eu acho que, Não. pelo que você está falando, né, eu sinto que a base dessa contribuição é muito genuína. Eu tenho E tanto mais do que preciso que quero retribuir de alguma forma, E de é forma muito, generosa. É muito legal isso, porque a igreja, a história do dízimo, né, no Brasil, ela vem... Antigamente se vendia os serviços, né, o batismo, era a forma de arrecadação, era só as ofertas e esses serviços. Com o passar do tempo que foi instituído o dízimo, num documento, eu não me lembro se foi 94, hoje é o documento 107 da CNBB, que orienta as questões do dízimo. E na Arquidiocese de Vitória, é muito legal, eu tenho muitos anos que eu estou na pastoral do dízimo, e há vários encontros durante o ano, de toda a arquidiocese, de todas
as pessoas que servem na pastoral de toda a arquidiocese. Então, vem gente de Fundão, vem gente de Guarapari, vem gente de toda a arquidiocese. Muita gente que fica. E eles trazem sempre conteúdos e explicam. E o foco é mostrar exatamente isso. Trazer. O dízimo, ele é uma contribuição espontânea. A gente não pode, de maneira alguma, achar que está vendendo alguma coisa. A gente está simplesmente Essa troca, né? mostrando que, com o dízimo, é possível fazer a igreja ser a igreja. E o papel que Jesus quer que a gente faça. Evangelizar, celebrar, partilhar. Né? Então, é a nossa E atingir forma, quem precisa, né? Isso. E é legal, porque vem do documento 106. Vem do documento 106, né? E vem das orientações, das palestras, dos encontros, e é tudo isso que a gente tem de obrigação, como pastoral do dízimo, a passar para o fiel. Ótimo. E, Guilherme, a Sara tinha comentado, citou agora há pouco, a questão da prestação de contas. Isso é feito? Isso é mostrado para a comunidade? Sim, sim. A gente tem anualmente uma assembleia, que é chamado todos os movimentos e pastorais, e é apresentado todos os números, todo o acompanhamento. Então, quem participa da igreja sempre participa também dessas assembleias e tem informação aberta. E, é claro, se você tiver alguma dúvida, né, você tem a secretaria para tirar alguma dúvida, algum questionamento, a gente é aberto, a gente precisa ter essa transparência. Sim. E poder passar para o fiel tudo o que está acontecendo. Até porque sempre envolve polêmica. Com certeza. E falando em polêmica e transparência, a pergunta que não quer calar, Guilherme. O padre recebe salário? Então, o padre Anderson não encosta no dinheiro. Né? Toda decisão que é feita, ela é feita por vários núcleos. A própria coordenação da comunidade toma decisões dentro dos gastos da comunidade. A paróquia tem um conselho que foi instituído pelo padre que toma as decisões de todos os gastos. Né? Ele não toca no dinheiro. O que ele tem direito, através da Arquidiocese de Vitória, é um valor de uma contribuição mensal chamada côngrua. Todos os padres na Arquidiocese recebem essa contribuição. Né? Passado dos anos, o padre vai tendo um pouquinho de aumento nesse valor, mas ele é instituído pela Arquidiocese. Além disso, tem a casa paroquial, que é mantida, no caso do padre, é um aluguel de um apartamento que é pago, e o veículo é um consórcio também que a Arquidiocese mantém para todos os párocos. Inclusive, a gente ajuda algumas outras paróquias, legal. contribuindo com o consórcio de outros padres que não conseguem arrecadar o valor suficiente. Legal. Então, a troca de carro, essas coisas todas, é através de um consórcio que a Arquidiocese banca e mantém. Eu acho que é legal mencionar dessa forma, porque fica muito claro que as decisões não são singulares, Do padre né? A gente está também, né, falando só. de um coletivo, né? Tem um conselho, são decisões que passam por várias pessoas, por várias cabeças, né? Porque eu acho que às vezes pode ficar aparecendo para alguém que está do outro lado que tem uma pessoa decidindo para onde vai esse dinheiro. E não é, né? A gente vê casos até da nossa paróquia, confusões que acontecem, burburinhos, informações malditas, né? Trocadas, né? Informações que trazem confusão e que afastam o fiel na contribuição. E ele não para, assim, às vezes não tem a oportunidade de conhecer o real sentido do dízimo, o real sentido da nossa contribuição. A gente não está dando dinheiro para as pessoas fazerem o que querem. Não. O dinheiro que é dado pelo dízimo, pela oferta, ele é 100% destinado a esses 3 verbos. Celebrar, partilhar e compartilhar, né? Evangelizar. E o dízimo serve também, né, para nós aqui, para atingir pessoas que, nessa pandemia, por exemplo, que não tinham condições de vir à igreja. Nós fomos abastecidos por muitos dias, né, até por alguns meses, só pelas redes sociais, e isso também o dízimo trouxe para nós, né? Então, é uma forma de evangelização, de chegar a quem mais precisa e de levar Jesus também, né? Com certeza. Então, agora eu vou deixar esse espaço para você fazer um convite, Guilherme. Aqui, produção, é pro lado de cá? Quem ainda não é dizimista, ou quem é dizimista, mas por alguma razão não entendia ainda qual era o conceito do dízimo, colocou um valor ali bem dízimo, simbólico. A sua contribuição com o dízimo ela é muito importante. Ela é muito importante. Ser dizimista é ser corresponsável com o projeto de evangelização da igreja. Então, se você não é dizimista, venha, faça parte. É tão fácil o aplicativo, na própria sala do dízimo. É uma contribuição. Às vezes a gente tem tanto gasto Com certeza. desnecessário, né, achando que a gente Sim. está ajudando. Às vezes até fazendo contribuições para as pessoas. Se a gente fizer uma contribuição para a igreja consegue, de uma forma mais ampla, poder ajudar. Né? Então, se você
puder ser dizimista, venha ser dizimista. E se você é dizimista, repense, veja se você não pode contribuir com um pouquinho mais para a gente tentar ser um pouco mais forte e abraçar um pouco mais esse projeto. Não é o que legal. sobra, né, Guilherme? Dá pra gente se programar, dá pra gente ser dizimista, É isso todo aí. mundo. E foi ótimo o nosso bate-papo, né? Beleza, coisa boa. Foi ótimo a gente se Teríamos sentir em mais casa. perguntas, teríamos mais polêmicas. Com né? certeza. Ah, escreve e Eu ia Sim. falar isso, coisa boa. Quem Manda nas tiver com caixinhas. alguma dúvida, pode até colocar aqui no próprio vídeo, Com certeza. né? Que a gente repassa para o Guilherme e Manda responde Instagram. no Instagram ou aqui embaixo no próprio YouTube. Obrigada, Guilherme, Não, pela sua legal. disponibilidade. Eu, novamente, obrigada. agradeço a oportunidade Foi de ótimo. tentar quebrar um pouquinho esse tabu. Que a gente fala de dízimo, as pessoas saem correndo. Falar de dinheiro é difícil, É né? difícil. A gente tem, acho que isso bem enraizado, Com né? De falar quanto ganha, quanto gasta, né? Tanto na nossa vida pessoal dar quanto no dinheiro, né? coletivo. Não é A gente transparente, né? tem esse Não é, receio, né? Que você exatamente. passa alguém, você está vendo alguém com dificuldade, você fica com pena, mas fica com medo de dar. Com Vai certeza. fazer o quê O com que esse que vai dinheiro, fazer, né? exatamente. A igreja também ela é questionada. Com certeza. Né? Informações na mídia, você vê coisas acontecendo em outras arquidioceses, aí assusta, né? Porque a gente fala, puxa vida, né? E aqui, né, como é que E funciona? aqui, como é que é? Por isso que esse espaço foi muito importante. Muito obrigada pra gente. Foi esclarecedor, Sim, né, Nath? super. Foi Super. ótimo. Amém. Muito obrigada. Obrigada, Guilherme. E até a próxima. Fiquem aí, hein?